Obrigada. Bom dia a todos, muito bom dia, que Deus esteja nos abençoando. E, por coincidência, eu tinha pegado um versículo que o Jonatas usou agora, de manhã, e eu estava vendo, todo mundo aqui sabe exatamente o que é um GPS. E todo mundo sabe para que serve um GPS. Para que serve um GPS? Para nos dirigir, para nos levar para o lugar certo. Se estiver perdido, e assim, conforme o lugar que você está, o GPS dá uma segurança, né? Você fala, não, pode ficar tranquilo, eu estou com GPS. Não é assim? Eu estava vendo uma reportagem sobre os Amish, e eles falam que, para eles, a Bíblia é considerado o GPS, é a direção para a vida deles. E eles falam que um Amish sem a Bíblia é como, porque o meio de transporte deles é charrete, é cavalo, né? Então eles falam que um Amish sem a Bíblia é como se fosse uma charrete sem cavalos. E nós precisamos ter essa mesma convicção. A Bíblia é a nossa direção, é o nosso GPS, né? Pode ser G de guia, P de paz, S de salvação. Você pode colocar a sigla que você quiser, mas é a nossa direção, é o nosso rumo, é aquilo que nos supre. E um versículo que o Jonatas falou hoje, que eu gostaria de reler, lá em 2 Timóteo 3,12, fala assim, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Só frisar essa questão da perseguição. Satanás é muito sutil, ele é muito moderno, às vezes a gente pensa que ele não é moderno, ele é extremamente moderno, atual, e ele vai se atualizando conforme a necessidade do momento para ele atacar. E hoje eu vejo que uma das maneiras que nós somos perseguidos para que a gente não tenha acesso ou prazer ou alegria em lermos a palavra de Deus. E essa perseguição se dá de maneira tão sutil, né? Às vezes pela preguiça, às vezes pelo cansaço, às vezes pela falta de tempo. São diversas formas que ele manda dos seus enviados para nos perseguir. Então, de alguma forma, ainda hoje, nós somos perseguidos para que a gente não viva de acordo com a palavra de Deus. E eu gostaria de reler um versículo que está lá em Deuteronômio 32, 47, que nós já lemos, já estudamos, logo no início do nosso curso, mas que eu gostaria de deixar hoje como uma palavra especial por ser o dia da Bíblia, o dia da Bíblia. Deuteronômio capítulo 32, 47 diz assim, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, a palavra de Deus não é uma coisa vã, ela é a própria vida. Se a gente não tiver consciência disso, se a gente não tiver a visão dessa grandeza, da preciosidade que a gente carrega nas mãos, que a gente tem em casa e que a gente muitas vezes não tem disposição para ir lá abrir, não tem disposição para ir lá e ler, não tem disposição, estou tão chateado, tão triste, tão desanimado que eu não vou nem ler a Bíblia hoje. Não é geralmente isso que a gente faz? E a palavra é vida. Quando a nossa alma está precisando de água, quando o nosso corpo está precisando de pão, é aqui que a gente tem que procurar, é aqui que a gente tem que correr, essa é a fonte. E eu louvo a Deus pela palavra dele, louvo a Deus por essas pessoas que fizeram esse ano o compromisso de lerem a palavra. Vocês com certeza cresceram. Não pela aula em si, não pelo curso em si, mas pelo contato com a palavra e pelo alimento que essa palavra gera na nossa vida, no nosso coração. Continue firme, não desista de ler, não desista de estudar, não desista de se empenhar na palavra de Deus.
Ok, meninos? Só mais duas coisinhas antes de começarmos. À noite eu vou falar mais sobre a programação das mulheres, mas desde já, quem está agora de manhã, faça a sua inscrição. Nós vamos ter um lanche à noite, acho que, pelo que tudo indica, uma pizzada à noite para a gente bater papo e tal. Vamos ter um tempo de meditação e vamos ter palestras divididas entre mulheres casadas e mulheres solteiras, porque a gente vai tratar de assuntos muito específicos. Nós vamos falar sobre um assunto que geralmente não é muito falado dentro da igreja e extremamente necessário. Nós vamos falar sobre intimidade sexual, sobre casamento, sobre essas coisas importantes, legais e que muitas vezes são esquecidas por aí. Então, nós vamos tratar, e é um tempo para você descansar, é um tempo para você relaxar, é um tempo para você ter uma noite diferente. Nós vamos fazer o nosso encerramento das atividades das mulheres aqui durante esse ano. Então, eu convido você, e no dia seguinte, no 14 de manhã, a gente tem um café da manhã e cada um vem para sua casa, cuidar da sua vida e curtir sua família. A inscrição são apenas R$10. Isso tudo está incluso e eu conto com a sua participação. Os colchões já vão estar aqui, você não precisa trazer colchão, só roupa de cama. Então vai ser um dia para a gente fazer umas coisas legais, para a gente, sabe assim, relaxar e se divertir. Vai ser uma noite assim. Ok? Eu agradeço, quero fazer um agradecimento especial à dona Cleonice e o seu Roberto, que são os pais do Beto, são meus alunos tão carinhosos, tão presentes, que Deus abençoe a vida de vocês dois, muito, muito, muito. E a Heloísa falou que ainda tem, se você quiser, ainda tem 3, 4 aqui, extra, se você quiser, lá, a Regina quer, depois você pega aqui com a Heloísa, tá bom? Ajuda muito na leitura da Bíblia. Chega de conversa, vamos lá? Como é que vocês passaram essa semana com relação à leitura? Estamos lendo um trecho difícil, não é? Tem que ter perseverança para ler isso daqui. Mas depois da nossa introdução da semana passada, de tudo que nós vimos, que beleza. Aí nós fizemos toda a introdução de 1 Crônicas semana passada e hoje a gente vai diretamente para os textos, né? E do capítulo 1 até o capítulo 9, só aparecem as genealogias, que é aquilo que a gente estava falando, as pessoas passaram por esse... esqueci de montar meu mapinha, eu sabia que estava faltando uma coisa. As pessoas passaram, quem tem esse mapa aqui, não sei se trouxe, passou por esse período todo dos reis. O que acontece? O que nós estamos vivendo agora? Acabou o rei de Israel. Depois de mais de 100 anos, acabou também o rei de Jerusalém, o reino de Jerusalém. Todo mundo foi levado cativo. Lá nesse cativeiro passam-se 400 anos. E agora eles estão voltando para reconstruir, voltando para a terra deles novamente. E aí o cronista escreve esse livro para dar uma geral, porque eles não tinham esses livros que a gente leu, primeiro Reis, segundo Reis, Juiz, eles não tinham essa história em mãos. Então, o que acontece? Ele faz uma geral, faz um resumo de tudo, para que as pessoas possam se encaixar naquela nova realidade. E esse começo, ele fala das genealogias, para cada um ir tomando seu rumo, para cada um ficar na sua terra, cada um no seu lugar. E parece uma leitura cansativa, realmente não vamos negar, mas ao mesmo tempo ela tem um sentido, ela tem um objetivo. É do mesmo jeito que você pensa assim, hoje eu não tenho nada para ler, o que eu vou ler? Às vezes a gente se sente assim quando está lendo essas genealogias, o que eu vou ler hoje? Você não pensa, que legal, vou pegar a lista telefônica e vou ler. Ninguém faz uma coisa dessa. Nome por nome, rua por rua. Mas quando você precisa de uma informação útil, aquela lista telefônica tem um significado diferente, não é assim? Para esse povo, essa genealogia tinha esse significado.
de se situar, de saber o que estava acontecendo, em que direção eles iriam, com quem eles se juntariam. E aí fala das genealogias, a hora que chega no capítulo 4, versículo 10, o autor faz uma pausa nessa genealogia para citar a oração de Jabes ou Jabez. Tem gente que fala Jabes, tem gente que fala Jabez. O verso 9 diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Olha como é que diz. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, fala que ele foi mais ilustre que seus irmãos, e a minha pergunta é, será que isso aconteceu pelo fato dele ser um homem de oração? Porque não fala mais nada, não tem mais nenhuma informação extra. A única coisa que coloca nessa genealogia que estava indo, fulano gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou. De repente, a hora que chega em Jabes, dá essa freada e faz essa citação dessa oração dele. E o mais interessante é falar, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tem um monte de gente que trabalha essa oração. Nós temos livros inteiros que falam sobre essa oração. A Ivani deve ter lá na livraria dela, não tem? Um livro Oração de Jabes. E para mim o que chama atenção nisso daqui, para a nossa história, para a nossa vida, é que eu insisto na teoria. Oração tem poder. Nós precisamos aprender a usar essa arma tão poderosa que Deus coloca nas nossas mãos, que se chama oração. O povo de Deus tem que aprender a usar esse instrumento valioso, fácil, de acesso em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida. A oração tem poder. E às vezes a gente fica quebrando a cabeça, a gente fica sofrendo, a gente fica passando por tantas coisas, ao invés de ir diretamente. E aí, o que a gente fala? Bom, agora, a única coisa que me resta é orar. Não é assim? Tinha de ser o contrário. A gente tem que começar com a oração. Senhor, eu vou primeiro orar para que eu não faça besteira no meio do caminho, para que eu não tome uma decisão errada, para que eu não tome um caminho errado. Então, a oração faz diferença na vida da gente. E Jabes pediu aqui coisas que todos nós desejaríamos, né? Alargar as fronteiras, que o Senhor seja com ele, que preserve do mal e que ele não viva aflições. Quem não quer viver isso tudo? E Deus ouviu e concedeu a esse homem esse pedido. Eu não sei como está a sua lista de oração. E eu espero que a sua lista de oração não seja só pedidos egoístas e pessoais. A gente tem que ter muito cuidado. O perigo da gente não ter uma lista de oração, mas eu já sei de cor o que eu quero, é que essa oração se torna extremamente egoísta e pessoal. Eu só lembro de mim, de mim, de mim, e para variar, de mim. Então, se eu tenho uma lista, eu vou pôr nomes de pessoas ali e aquilo vai alargar a minha visão. Eu vou deixar de ser egoísta, eu vou começar a enxergar que existem outras pessoas, às vezes precisando do socorro de Deus muito, muito, muito mais que eu. Ok? Então, vamos lá. No capítulo 9, olha que salto que eu dei. Lá no versículo 33, fala... Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. O levita se envolvia 100% no ministério. Então era um grupo de pessoas que tinha uma dedicação total ao Senhor, ao ministério, ao trabalho, à igreja, aquilo que ele estava fazendo. E dos capítulos 10 até o capítulo 12, a gente começa aí o reinado de Davi, né? A ascensão
daquele grande homem que a gente já viu, que a gente já estudou em detalhes e que aqui agora é só uma recapitulação, um resumo. No capítulo 10, os versículos 13 e 14, fala: assim morreu Saul. Por causa do que Saul morreu? Reforçando o que a gente já tinha falado. Por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. Então, se a gente tiver de resumir por que Saul perdeu o reino, está explicado aqui. 2 motivos básicos, e que no final viram um. Primeiro, porque ele abandonou o Senhor, desobedeceu ao Senhor. E segundo, e que faz questão de frisar, que é muito grave, porque ele interrogara e consultara uma necromante. Lembra que a gente estudou aquela sessão espírita que está aqui na Bíblia? Não tem outra palavra. Foi isso que aconteceu aqui. Saul participou daquilo e aquilo foi odioso aos olhos do Senhor. Vê como a gente tem que amar essas pessoas que estão envolvidas com essas coisas e levar o evangelho para essas pessoas. Porque isso é perdição. Isso leva a um caminho de morte. Então nós precisamos interceder, orar e falar de Jesus para essas pessoas. O autor deixa bem clara a reprovação de Deus pelo comportamento de Saul. E no capítulo 11, versículos 9 e 10, a gente vê o seguinte: ia Davi crescendo em poder, agora Davi já está no trono, né? Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Se nós queremos crescer, nós precisamos ter em mente que não adianta nada a gente crescer sem a companhia do Senhor dos exércitos do nosso lado. O Senhor dos exércitos nos fortalecendo. E outra coisa muito interessante nesse texto, se você olhar o versículo 10, são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Então Davi crescia, mas se a gente observar também o versículo 10, nós vamos ver que Deus colocou valentes, pessoas valorosas para o apoiar, para o ajudar naquele reino. Todo líder precisa de valentes que o apoiem. Todo líder. Todo líder. Não interessa o tamanho do seu reino. De repente o seu reino é um reino extremamente pequeno. Um serviço, um trabalho muito simples, muito pequeno. De repente o seu reino é só sua casa, mas todo rei, todo valente precisa todo líder precisa de valentes que o apoiem. E aqui uma palavra específica para as mulheres, para as esposas, para as futuras esposas. Nós precisamos entender o quanto é importante nós apoiarmos o homem que está no reino da nossa casa. O homem que está no domínio, o homem que é o provedor, o homem que é o sustentador, o homem que parece às vezes tão fortão, né? E que você pode acabar com ele com uma palavra. Você pode colocar esse homem lá no tapete, no chão, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Nós precisamos ser aliadas. Nós precisamos caminhar juntos. Se você quer um reino, uma casa, uma família forte, sadia, que cresça com vigor, nós como mulheres precisamos ser esses valentes aqui. Como Davi teve os valentes dele, nós precisamos ser como esses valentes do versículo 10. Os valentes de Davi que o apoiaram valorosamente. O que a gente faz dentro da nossa casa, como esposa, como mãe, como companheira, tem que ter um valor precioso para esse líder, para esse homem. Fica o desafio, hein? Desafio para nós. Desafio não é brincadeira. Aí no capítulo 12, versículo 2,
vai descrever sobre esse exército de Davi, sobre esses homens que caminhavam com ele, sobre esses valentes. E eu gosto desse versículo 2 que fala: tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Então vai descrevendo esses homens tão hábeis, tão fortes, tão preparados para a guerra. E é assim que nós devemos nos portar, como guerreiros do Senhor. Nós devemos ser um povo preparado, que saiba lutar em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Não adianta a gente... Você vê que eles tinham habilidades tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Não é assim? E é muito difícil para a gente que não tem... Para quem é destro, fazer alguma coisa com a mão esquerda. E para quem é canhoto, fazer alguma coisa com a mão direita. Não é difícil? Mas é possível a gente ter habilidade com ambas as mãos. É uma experiência particular. Eu sempre tive muita dificuldade por exemplo, de fazer unha, porque eu falava, não, com a mão esquerda eu não consigo, vou me cortar toda. E aí, de um tempo para cá, eu falei, você quer saber? É possível, tem um tanto de gente que sabe, eu vou aprender. E com o tempo, eu fui aprendendo, se você olhar de longe, fica bonitinho. Habilidade, cada vez com mais facilidade, cada vez com mais destreza. E é assim que a gente tem que encarar os desafios da vida. Se eu vou por um caminho e esse caminho está fechado, eu falo, não, vou procurar outro. Deve ter outra forma. Eu já tentei corrigir meu filho, e já tentei falar, eu já tentei ensinar. Eu vou tentar de outra forma. Eu já tentei abordar minha esposa, já tentei conversar com ela. Eu vou tentar de outra forma, eu vou tentar de outra. Habilidade para lidar com as dificuldades. Habilidade para lutar. Não colocar nada diante de você que fala, não, isso é intransponível. Isso eu não posso. É assim que se portava o exército de Davi e é assim que deve se portar o povo que faz parte do exército de Deus. Fala, não existe nada que possa me impedir, porque o Senhor é aquele que me habilita. O Senhor é aquele que me capacita. E nesse mesmo capítulo 12, versículo 8, fala assim: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Então, descrevendo o perfil desses homens que fazia parte desse exército, mostra que, como guerreiros do Senhor, nós devemos ser um povo preparado. E nós precisamos aprender com estes homens aqui a ter esse olhar de leão, né? O leão deseja coisas grandes. Você não vê cena de leão ficar correndo atrás de um rato. A gente não vê isso. Leão quer coisas grandes. Então nós devemos ter esse olhar de leão, de desejar coisas grandes, de intimidar com a nossa presença. Tem gente que é o único crente no lugar que está, mas a sua presença não tempera, não intimida, não faz diferença. E o que eu quero dizer com essa questão de intimidar? A nossa presença, pelo nosso estilo de vida, por aquilo que a gente fala, a maneira como a gente comporta, tem que gerar no ambiente em que a gente vive um comportamento diferente nas pessoas. As pessoas, sabe daquela história assim, eu ia contar uma piada, mas não vou contar não, porque fulano está aqui. Você está intimidando. Você está mostrando a sua presença, o seu rosto, a sua força, apesar de ser uma pessoa talvez calada, tímida, e você mostra toda aquela força de um leão, né, que todo mundo se dobra diante, todo mundo respeita. Então nós precisamos ter essa postura e ter a ligeireza das gazelas, como diz aqui, para correr primeiro atrás dos nossos sonhos. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Todo mundo carrega sonho no coração. Todo mundo carrega sonho no coração. Não tem ninguém. Se a pessoa parar de sonhar, ou ela está muito doente, muito doente, ou ela já morreu e esqueceu de enterrar.
Mas todo mundo carrega sonhos no coração. Fala, levanta a mão para mim aqui. Quem tem, se eu pedisse, não vou pedir, pode ficar tranquilo, mas se eu pedisse para você falar assim, olha, me fala um grande sonho que você tem desejo de realizar. Levanta a mão quem tem isso no coração. Um grande sonho. Que bom, todo mundo vive inteiro e normal. Nós temos sonhos. E nós devemos correr atrás desses sonhos, como esses homens aqui, ó. Eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Como guerreiros do Senhor, nós temos que correr atrás dos nossos sonhos. Às vezes eles parecem tão distantes. Tem dia que a gente acorda e fala assim, isso não vai realizar não. Muito difícil. Não sei nem por que eu estou sonhando isso. E quando você vê o outro realizando aquele sonho que você sonhou há muito tempo, e o seu, você continua ali na fila de espera. É difícil, não é? E aí bate aquele desânimo, a gente é tudo ao contrário. Olha como a gente pensa o contrário. A hora que você vê o outro alcançando, ao invés de você desanimar e falar assim, tá vendo? Tudo acontece com o outro, nada acontece comigo. Eu posso desistir. Isso, ao contrário, deveria gerar, Senhor, se o Senhor deu para ele, o Senhor pode dar para mim. Existe uma fonte que concede esse tipo de sonho, e eu estou buscando isso no Senhor e crendo que o Senhor vai dar. Então nós devemos ter essa ligeireza para correr atrás dos nossos sonhos e para fugir do pecado. Como nós precisamos aprender a fugir do pecado? De situações que podem nos levar ao pecado. E no capítulo 12, versículo 14, ainda falando desses guerreiros, fala, o finalzinho do versículo, o menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Você já parou para pensar? Alguém falar assim, nossa, você vale por 100. Eu já ia ficar satisfeita ao extremo. Imagina alguém chegar e falar, você vale por 1000. Imagina só. Era assim que era o exército de Davi. Não é à toa que o cara era uma potência, que ele era uma força sem fim. Porque quem acompanhava, quem cercava Davi, eram homens que tinham um coração completamente tomado pelo Senhor e diferente no comportamento. E nós devemos procurar ter uma vida que faça diferença por onde a gente passa. Como filhos de Deus, como exército do Senhor, nós devemos lutar para sermos soldados do rei que valham, no mínimo, por 100. Aí, dos capítulos 13 até o capítulo 17, é o zelo de Davi pela adoração a Jeová. Então, o 15:16, eu gosto desse versículo, 15:16 diz o seguinte: disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos de música, com alaúdes, com harpas e com símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. O que está acontecendo aqui? Davi está designando toda aquela adoração, aquele louvor que deveria acontecer no culto. E o interessante que ele dá um destaque para a música na adoração. O livro de Crônicas recebe um destaque especial, dá uma ênfase relacionada à restauração da adoração no período do retorno da Babilônia. Ou seja, aqueles ex-cativos, o povo que voltou. Você imagina como é que estava a situação daquele povo naquele momento? Imagina você passar a sua geração, passar um longo período de sofrimento, um longo período de dor, um longo período de escravidão. Imagina como esse povo, e aí eles voltam para a terra deles, pobres, humilhados. E quando eles chegam na terra deles, a terra está toda destruída. A cidade destruída, as grandes construções, aquilo que era poderoso, rico, cheio de glamour, virou praticamente pó. Você imagina o desânimo no coração daquele povo? Você imagina que situação? Eu imagino que é mais ou menos quando cidades passam por tornados, por grandes enchentes, por tragédias naturais, e
As pessoas que moram naquele lugar voltam. Imagina o coração, a situação, o sentimento, quando olha só aquela devastação. Será que essas pessoas sentem vontade de louvar, de cantar, de adorar? A gente normalmente não sente. E o que o cronista está fazendo aqui é lembrar o povo que é preciso restaurar o louvor e a adoração na nossa vida se a gente quer reconstruir. Dá para entender? Se você precisa reconstruir, se você precisa colocar tijolo por tijolo no lugar, na sua história, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, em tudo aquilo que você está envolvido, uma das coisas que nós precisamos entender é que há necessidade de aprender a louvar e adorar ao Senhor. O louvor agrada o Senhor, não importa o que nós estejamos vivendo. Às vezes esse louvor vem totalmente banhado de lágrimas, mas é louvor. Às vezes esse louvor é um louvor lido através de um salmo. Às vezes esse louvor é um louvor só ouvido, que você não consegue cantar, mas você consegue ouvir. O seu coração pode louvar, mas seus lábios você não consegue. Mas é no meio do louvor que o Senhor habita. É o que o salmo diz. No meio do louvor, dos louvores Deus habita. No meio dos louvores há restauração. No meio dos louvores há cura. No meio dos louvores, Deus vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo à nossa mente motivos e razões para que a gente ainda continue caminhando. Vai gerando o louvor gera no nosso coração esperança. O louvor tem poder de fazer isso. E nós precisamos dedicar grande tempo da nossa vida em louvor e adoração. O tempo que a gente passa aqui na igreja, louvando e adorando, louvando através do coral, louvando através dos hinos, louvando através dos cânticos, tudo isso faz parte de cura e tratamento para a nossa vida. Tem gente que acha que isso é só para cumprir tabela. Bom, agora é o coral, vamos ouvir o coral. Bom, agora é o grupo de louvor, vamos lá, vamos ficar de pé. Não é assim, não é assim. Eu estava observando a letra desse hino que nós cantamos agora há pouco. Palavra de vida. Nós precisamos aprender a olhar as letras e cantar. Nós corremos o risco de colocar no piloto automático e sair cantando. Olhando, nossa, que brinco legal dela. E estou cantando, hein? Cantando, louvando ao Senhor. Então nós precisamos entender que louvor é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa e que traz cura para o coração daquele que experimenta de verdade. É igual a oração. A oração vai fazer diferença quando a gente ora as palavras que estão saindo do nosso coração de verdade. Que perigo que a gente tem de fazer, de orarmos também no piloto automático. Já viu aquelas orações antes da refeição? Vou contar uma história do Jonas. O Jonas ama que eu conte a história dele aqui, né? Quer me matar depois. Eu vou contar uma história do Jonas que era muito engraçado. Eu falava que ele não tinha oração, ele tinha uma rezinha, né? A rezinha para o almoço, a rezinha antes de dormir, ele tinha uma rezinha. Que era a mesma coisa, as mesmas palavras, não mudava nenhuma vírgula. Aí eu lembro que uma vez, Jonas, hora de orar para dormir, ora. Senhor, muito obrigado por esse alimento, muito obrigada porque essa comida é tão gostosa. Jonas, não vamos comer, agora é na hora de dormir. Ah, esqueci. Mas muitas vezes é assim que a gente ora também. Senhor, abençoa minha família, o Senhor sabe, e eu gosto daquela, perdoe todos os nossos pecados. Fácil, né? Oh, Senhor, perdoa a fofoca que eu fiz ontem. Estou tão arrependida, eu não devia ter falado aquilo. Perdoa, Senhor, aquela resposta atravessada que eu dei para o meu filho, para o meu marido. Me perdoa.
Perdoa, Senhor, porque às vezes eu tenho vergonha de falar do Senhor. Perdi uma oportunidade de um colega meu ali precisando e eu me encolhi. E eu não tive coragem. Me perdoa. Isso é oração de arrependimento. Agora falar, perdoe todos os meus pecados. É muito fácil. É muito fácil, não é? É muito fácil eu chegar para a Heloísa e falar assim, Heloísa, me perdoa por tudo, viu? Não é fácil isso, gente? Agora chegar e falar, Heloísa, me perdoa. Sabe aquela hora que eu fiz isso, 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 isso? Isso é arrependimento verdadeiro. É isso que tem que haver nos nossos relacionamentos. É isso que tem que haver com Deus e é isso que tem que haver aqui. Porque às vezes a gente pede perdão para Deus, mas o nosso orgulho não deixa a gente chegar e pedir perdão para a pessoa. Eu fui só a metade do caminho. Eu preciso completar o caminho inteiro. Ah, mas se eu chegar e pedir perdão, a pessoa vai se achar... Ué, e daí? Aí já é outro problema, já é problema dela. Seu coração precisa se arrepender de verdade. Pais precisam pedir perdão para filhos. Pais precisam pedir perdão para filhos. E isso a gente não perde autoridade em nada. Meu Deus, quantas vezes eu tenho que pedir perdão para os meus filhos, não é, Jonas? Quantas vezes? Quantas vezes, sabe, na hora da raiva, assim, que você chega e fala uma coisa, aí, você fala, que bobagem que eu fiz, que besteira, como que eu fui falar uma coisa dessa? E aí, Deus, obrigada por me mostrar. Obrigada por mostrar meu erro, para me iluminar o caminho. Eu estou muito arrependida do que eu fiz. E eu vou lá agora e vou pedir perdão para essa pessoa, ainda que essa pessoa seja meu filho, seja minha esposa, seja meu esposo, seja meu vizinho, seja meu pai, seja minha mãe, meu colega de trabalho. Nós precisamos aprender a pedir perdão. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Nós precisamos. Isso faz parte da prática, né? Aprender com esses homens, aprender a sermos pessoas assim, que dá valor ao louvor, à adoração, à oração, mas tudo isso com profundidade. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso culto, porque senão o culto vai virando uma coisa extremamente automática, e aí a gente sai da igreja e fala assim, não vi a hora de terminar. Quando a gente está se alimentando e Deus falando, a gente perde muito essa noção de quem é que está falando, de como é que está falando, porque é o Espírito trabalhando nas nossas vidas e tudo faz diferença. Capítulo 15, versículo 22 fala, que Ananias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Eu gosto desse versículo porque ele dá um destaque de que cada um tem dons diferentes e que é perito em uma coisa. Agora, tem muita gente que é perito em coisas especiais e que estão sentados e que só fica criticando. Olha lá o jeito que fizeram. Olha o jeito que falaram. Mas não levanta. Se você é perito, vá colocar os seus dons e os teus talentos na ativa, em favor do reino. Isso vai ser bênção para a sua igreja, isso vai ser bênção para outras pessoas, mas principalmente servir a Deus é bênção para nós. Isso faz diferença na nossa vida. Como isso faz diferença na nossa vida? Servir ao Senhor e servir com alegria, né? No capítulo 16, nós podemos notar as palavras que se encontram nesse capítulo, principalmente no final, são as várias palavras do Salmo 105, do Salmo 96, do Salmo 106. A intenção do autor aqui era exaltar a fidelidade de Deus. E, em cada uma dessas palavras, né? E lembrar o povo que estava chegando do cativeiro que o Senhor continuava o mesmo. Era tempo de cura e de restauração para a alma daquele povo. Então, se você olha do versículo 22 em diante, o 24 é o Salmo 96. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. É cópia do Salmo 96.
Então, o cronista aqui está querendo animar o povo. Gente, vamos adorar. Deus é Deus que restaura. Vamos tributar a Ele louvor. Vamos tributar a Ele adoração. Tremei diante dEle toda a terra. Vamos nos alegrar no Senhor, apesar da devastação. Dá para você entender em que momento esse povo está recebendo essa palavra? Porque se a gente lê isso aqui sem ter ideia do que o povo estava enxergando, não tem o mesmo sentido. Mas você enxergar devastação, enxergar perda, enxergar dor e ouvir o versículo 31, alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor, reina Senhor. Reina no meio do meu caos, reina no meio das minhas dificuldades, reina no meio das minhas ruínas, reina no meio da minha desolação. O Senhor continua sendo rei. Nós não podemos esquecer disso. Não importa o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, o que a gente está atravessando, Deus continua no trono. Deus continua reinando. E aí, no tempo dessa devastação, o que a gente tem que fazer? Buscar ao Senhor, nos apegar a Ele. Precisamos aprender com esse tipo de atitude. No versículo 16 do capítulo 17, Davi faz o seguinte. Ele ora, da ação de graças de Davi. Ele entra na casa do Senhor, fica perante Ele e diz, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Porque se você olhar o versículo 17, capítulo 17, o finalzinho do versículo 7, Deus falando para Davi, eu te tomei, Davi, de trás da malhada, lá das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. E eu fui contigo por onde quer que andares. Eliminei os teus caminhos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então Deus estava ali conversando com Davi, através da oração. Deus faz isso conosco, ainda hoje. Ainda hoje. Significa que quando você começa a orar, de repente você escuta, meu filho. Não estou falando disso. Mas Deus vai falando silenciosamente ao nosso coração. Deus vai nos instruindo. Vai surgindo na nossa mente ideias, pensamentos. Você fala, como é que eu não pensei nisso antes? É mesmo, eu posso fazer isso. É mesmo, eu posso tomar essa decisão. Gente, isso é o Espírito Santo de Deus falando ainda hoje ao nosso coração. Aqui ele estava consolando Davi, e lembrando Davi. Davi, sabe de onde eu te tirei? Você estava lá atrás das malhadas, das ovelhas. Ninguém te via, nem seu pai te enxergava. E eu te tirei de lá. E te fiz grande, e te fiz poderoso, e te fiz vitorioso. Eu te enxerguei. O Senhor nos enxerga. Nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes a gente quer que as pessoas nos vejam. Nossa, se eu encontrar com fulano, se eu tiver um contato, se eu tiver amizade, se eu fizer uma aliança, nossa, se eu tivesse uma oportunidade de ficar cara a cara, o Senhor nos enxerga. Ainda que a gente esteja trabalhando num lugar, num trabalho extremamente simples, como era o de Davi, extremamente simples, e no lugar onde não tem plateia nenhuma nos enxergando, ninguém para aplaudir, ninguém, mas os olhos do Senhor estavam sobre Davi, sobre o coração, sobre a vida daquele menino, e ele o escolheu para ser esse grande e incomparável rei. Deus pode fazer isso na vida de qualquer um de nós. Qualquer um que tem um coração como Davi. Que no meio da noite, do frio, das madrugadas, da solidão, do calor, do tempo de medo, cantava e louvava ao Senhor. Adorava o Senhor, buscava o Senhor. Então esses olhos do Senhor sobre Davi não foi uma coisa que aconteceu simplesmente do nada. Era uma troca. Senhor, eu te adoro. Eu estou sozinho, ninguém me enxerga, ninguém me vê. Eu sou o caçula, ninguém acha que eu tenho potencial para nada.
mas eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E o Senhor o enxergou, o Senhor o viu e o Senhor fez grandes coisas na vida dele. E aí Davi faz essa pergunta no versículo 16. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quando Davi está cheio de glória, cheio de poder, cheio de riquezas, ele faz essa pergunta. E nós devemos nos lembrar sempre da nossa condição de total dependência do Senhor. Devemos sempre perguntar ao Senhor, Pai, quem sou eu para o Senhor derramar tanto cuidado sobre a minha vida? Geralmente nossa pergunta é o contrário, né? Puxa vida, o Senhor não está vendo aqui? Olha para mim. Olha como eu sou e o Senhor não tem feito isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. A pergunta de Davi é totalmente o contrário. Eu sou indigno. Quem sou eu para o Senhor fazer o que o Senhor está fazendo na minha vida? E muitas vezes a nossa pergunta diante de Deus é totalmente inversa. Dos capítulos 18 a 20 são as vitórias de Davi. Tem várias vitórias de coisas que ele ganhou, de coisas que ele fez. Capítulo 19, versículo 13. Ser forte, pois pelejamos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor que bem lhe parecer. Então, palavras de força, de ânimo, de guerra para esse povo. Aí no capítulo 21 é o recenseamento do povo. Lembra quando a gente viu Davi fazendo o recenseamento? Se a gente olhar, capítulo 21, fala assim: então, quem se levantou contra Israel e incitou Davi? Quem que está aí? Satanás. Se você for lá em 2 Samuel, que nós lemos, volta lá, por favor. 2 Samuel, lá atrás, na hora que a gente está estudando a vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Olha o que diz. Tornou a ira do Senhor acender-se sobre os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ele quem? Lê o versículo. Ele quem? Quem que incitou Davi? Quem que está aparecendo que é aqui? O Senhor. Parece não, é o Senhor que está falando aqui, ó. Tornou a ira de quem? Do Senhor se acender contra Israel, e ele, o Senhor, incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. E aí a gente chega lá em 1 Crônicas 21, fala: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Como é que fica essa história? E aí, né? E aí, como é que fica essa história? Nós vemos que o Senhor, aqui em 2 Samuel, incitou Davi para que contasse o povo. E aqui, nesse ponto, fala que é Satanás. Os comentaristas afirmam, a maioria deles, que, na verdade, Deus permitiu a ação de Satanás na vida de Davi. Então, Deus viu o coração de Davi. Lembra que Davi, um homem tão cuidadoso, a hora que chegou num ponto da vida, teve esse deslize com relação a orgulho. Por que ele queria fazer o censo? Deus já havia pedido o censo 2 ou 3 vezes aí para trás. Por que nessa hora Davi escolhe fazer o censo? Porque ele queria contar o que eu tenho. Quantas poupanças, quantos imóveis, quantos carros. Nossa, quanto dinheiro no banco. Quantos diplomas, quantos títulos. Eu quero contar, eu quero fazer o censo disso tudo, para eu ver o quanto eu sou poderoso, o quanto eu tenho, quantos empregados. Dá para você entender a sutileza disso? Como isso entra no nosso coração de maneira tão sutil? Nem parece o mesmo homem que capítulos atrás fala: quem sou eu, Senhor? Aí com o tempo, aquelas coisas vão crescendo e Satanás enxerga isso e começa a colocar no nosso coração o desejo de ficar contando o que é material, terreno, o que vai ficar aqui nessa terra.
E aí Deus age na vida de Davi. Nós sabemos, né? O que acontece aqui quando ele levanta o censo. E engraçado que Joabe questiona, chega e fala: para que isso, rei? Precisa disso. Não tem necessidade. E ele fala: eu quero. E quando a gente está com o coração duro, a gente tem uma dificuldade tão grande de ouvir os conselheiros, de ouvir gente que quer o nosso bem. E nós precisamos pedir para o Senhor nos dar ouvidos sensíveis e atentos. Aí dos capítulos, e aí a gente vê que no final desse capítulo, Davi se arrepende, né? Deus manda o castigo, Davi se arrepende, nós já estudamos isso com detalhes. Davi se arrepende e mais uma vez eu quero frisar aquele versículo quando Davi fala: eu não vou oferecer para o Senhor holocausto que não me custou nada, no versículo 24. Que Ornã queria dar tudo para Davi oferecer aquele holocausto. E ele vira no finalzinho e fala: porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Você quer oferecer alguma coisa ao Senhor, isso tem que te custar alguma coisa. Você quer dar um presente para alguém, isso tem que custar alguma coisa para nós. Imagina você receber presente vamos supor, eu descubro que a vida inteira, todos os presentes que o Jonatas me deu, não custou nada. Foi outra pessoa que dava dinheiro para me dar o presente. Que graça tem isso? Não custou nada. Então tem que custar alguma coisa. Fala: eu tirei do meu, eu tirei de mim. E Davi tem essa visão. Para a gente viver uma vida que agrada ao Senhor, nós temos que oferecer a Deus algo que custe alguma coisa a nós. E aí, do capítulo 22 até o 29, as provisões para o templo, que Davi toma a decisão: vou construir o templo. E aí, do capítulo 22, 12, e o capítulo 13, é palavras e conselhos de um pai que temia ao Senhor. Está falando aqui com Salomão. Primeiro, ele desejava que o filho tivesse prudência, vinda de Deus. Todo mundo quer isso para os filhos. E ele alertou também que o filho deveria, além de cumprir os mandamentos de Deus, que ele deveria ser forte, que ele deveria ser corajoso e não desanimar. E a minha pergunta é: como nós temos aconselhado os nossos filhos? Nós temos animado os nossos filhos? Se você leu esse texto, você vai ver como Davi fala de maneira carinhosa e de maneira forte com Salomão. E é assim que nós devemos aconselhar os nossos filhos, ou aconselhar as pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes a nossa palavra é uma palavra que faz desanimar aquele que já está abatido. Que cuidado que a gente tem que ter com essas palavras que saem da nossa boca. Que às vezes a pessoa está ali desanimada, com medo, não tem coragem de expressar que está sentindo isso. E aí você chega e fala assim: o que foi essa cara? Nem tem coragem de falar, né? Só fala assim: nossa, você é desanimada, hein? Pelo amor de Deus, desse jeito não vai chegar em lugar nenhum. Nunca vi um desânimo, uma falta de esperança. E aí você começa, você pode falar as mesmas coisas invertendo. Não quero te ver desanimado desse jeito, não. Eu quero ver seu coração cheio de esperança. Eu quero ver seu coração forte. Eu quero ver seu coração cheio de fé e certeza de que Deus pode mudar a sua sorte. Você falou a mesma coisa, só que de forma diferente. Nós precisamos aprender a saber abordar, em especial, filhos, porque estão sendo formados. A gente pode massacrar, acabar com a esperança de uma pessoa com um jeito da gente abordar e falar. Então nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós expressamos. E Davi aqui expressa de maneira carinhosa, animando o filho dele, né? Nós podemos... E o desafio aqui de Davi, que é para nós, é que Davi fala: olha para a minha vida, meu filho, para a minha caminhada com Deus, e faça a mesma coisa. Que desafio. Que desafio você chegar para qualquer pessoa, quando a gente estiver estudando lá, Paulo fala isso: olha, seja meu imitador. Você imagina você chegar para alguém, um desconhecido, um vizinho, e chegar e falar assim: olha para a minha vida
e seja meu imitador. Esse é o padrão que Deus espera da gente. Esse é o padrão. Agora, se você não pode falar isso para os seus filhos, alguma coisa está errada. Seja o meu imitador na minha forma de fazer negócio. Seja o meu imitador na forma que eu trato seu pai. Seja o meu imitador na forma que eu trato sua mãe. Seja o meu imitador na forma que eu trato os meus pais. Seja o meu imitador na forma que eu trato os meus vizinhos. Seja o meu imitador na forma como eu sirvo na igreja. Seja o meu imitador no empenho da leitura da palavra. Filho, seja meu imitador na minha vida de oração. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E Davi chega diante de Salomão e conversa com ele. E ainda com relação a esse versículo, nós temos muita gente querendo prosperidade. Olha os versículos 12 e 13. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Palavras de ânimo e de esperança. E esses versículos, a gente olhando para eles, tem muita gente querendo a prosperidade, querendo força, querendo coragem, mas sem guardar os mandamentos do Senhor. Não vai dar certo. Se você quer prosperidade, se você quer ser forte, se você quer ser corajoso e não temer as adversidades da vida, não se sentir desalentado diante das batalhas que todo mundo tem, não tem jeito. Todo mundo vive dias de batalhas, dias difíceis, dias complicados, surpresas inesperadas, todo mundo passa por isso. O segredo é guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor. Capítulo 23, versículo 5 diz, falando lá do culto que haveria agora no templo. 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez para esse mistério. Que coral, hein? Que coral! 4.000 vozes para louvar ao Senhor. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa devia ser participar daquele culto. 23:30. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. O louvor acontecia de manhã e à tarde todos os dias. De manhã e à tarde todos os dias. Às vezes a gente não encontra tempo para louvar o Senhor, para adorar ao Senhor. E esse é um grande segredo para a gente poder ter uma vida de adoração, de bênção, é encher o nosso coração de louvor e de muita gratidão para com o Senhor. O capítulo 28, só vou mais esse daí, tá bom? Ah não, já deu o nosso tempo, já deu, meninos. Fica então, capítulo 28 e 29 para a última aula aí, tá certo? Porque aí os capítulos 25, 26, 27, falando de como funcionaria o dia a dia deles ali no templo, né? Como é que era o culto. E aí fica para a semana que vem só o capítulo 28, 29, e aí a gente começa segundo Crônicas. A minha intenção é a gente terminar... Inclusive, eu queria até fazer uma pergunta... Nos próximos 2 domingos, vocês estarão aqui até dia 22, que eu estava pensando em encerrar nossas atividades até dia 22, pode ser? Então, semana que vem eu dou assim uma geral aqui. A gente começa segundo Crônicas, por favor, leiam agora. Lendo com isso daqui vai facilitar muito, você vai ver a diferença que vai fazer. E aqui é bom, segundo Crônicas, que está bem mais resumido do que em Reis. Então, você vai ler... Vai ser muito mais fácil, porque a gente teve primeiro e segundo reis para falar de todos os reis. Agora a gente só tem segundo Crônicas para falar de todos. Então está muito mais condensado, muito mais prático para ler.
Se for seguindo aqui, você vai ver o tanto que vai ficar mais fácil e vai ser uma recapitulação que você vai fazer. E aí, é lógico que no dia 22 a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer uma aula bem legal, bem joia. Tinha até pensado, por que a gente não faz um churrasco aqui? Cada um traz sua carne, traz seu refri, não ia ser bom? A gente termina a aula e aí a gente faz um churrasco aqui. Vamos pensar nessa possibilidade? Semana que fala? É o dia da cantata. Tá todo mundo super ocupado, é isso? Não tem como? Tá, a gente faz outra coisa. Ah, é? Então vamos ficar sabendo se ela... Vamos fazer o seguinte, se a Cristina não fizer ensaio no dia, aí a gente faz um churrasco aqui. E um churrasco que você pode trazer quem você quiser, da sua família, tal. Cada um traz sua carne e seu refri e a gente faz o resto. Se não puder, se a Cristina for fazer o ensaio, aí a gente vê outra forma da gente fazer esse encerramento. Um café da manhã. Geralmente eu faço café, já fiz vários cafés da manhã também, fica bem legal. Um brunch também, entre o ensaio e a aula. A gente pode fazer uma coisa assim. Vamos orar e encerrar? Então, eu só queria saber se o pessoal está aqui. Sabe por quê, queridos? A gente terminando segundo Crônicas, a gente fica com só três livros, Esdras, Neemias e Esther, que são bem pequenos, para começar o primeiro semestre de 2014, encerrando os livros históricos. Mas a história em si a gente cumpriu praticamente toda, porque a história de Esdras, essas coisas, estão bem ligadinhas ali. Vamos ficar de pé e orar? Eu sei que a aula hoje foi um negócio assim meio pesadinho, né? Vocês me desculpem, mas tem uns... Do mesmo jeito que a leitura, não tem como a gente pegar uma leitura complicada e fazer uma aula... É difícil. Mas nossa vida é assim. Tem dia que tudo é muito fácil. E às vezes as coisas são mais complicadas. O importante é perseverar. Deus querido, nós nos maravilhamos diante da Tua palavra, de uma forma muito específica. Hoje nós queremos louvar pelo prazer de poder ter, manusear, estudar, ler, carregar livremente a Tua palavra aqui no nosso país. Obrigada por essa liberdade. Coloca no nosso coração prazer e alegria em termos essa preciosidade nas nossas mãos. Coloca no nosso coração satisfação de saber que o Senhor nos deixou tamanho tesouro e que nós possamos aprender a procurar essa palavra para ser o nosso alimento no tempo da escassez, no tempo da devastação, no tempo da tristeza, no tempo da angústia, dos questionamentos, no tempo em que nos sentimos só. Em nome de Jesus, nos ajude a buscar essa palavra para ser a nossa água, para matar a nossa sede. Às vezes sede de alegria, sede de esperança, sede de fé, sede de tantas coisas que nossa alma muitas vezes sente. Em nome de Jesus, venha nos alimentar, venha nos saciar através dessa palavra. Venha nos ensinar a sermos pessoas mais obedientes, filhos mais dependentes. Fica conosco, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, através dessa preciosa palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo. A Regina lá atrás.